Olá pessoal, aqui é o professor Conrad e hoje eu vou falar de regra de 3 simples. Para começar a regra de 3 simples, é importante a gente recordar um pouco das proporções. Proporções são igualdades entre razões. Lembrando que razão é meramente uma divisão ou uma fração. Por exemplo, 15 dividido por 3 é igual a 5 dividido por 1. Essa é uma proporção. A uma proporção dessa que está completa com números, só cabe a gente verificar se é verdadeira ou falsa. A verificação se uma proporção é verdadeira ou falsa se dá pelo seguinte princípio: o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Para explicar melhor esse princípio fundamental das proporções, eu vou escrever a proporção acima nesse formato: 15 dividido por 3 igual 5 dividido por 1. Vamos observar o seguinte: o 15 e o 1, nessa forma de expressar a proporção, a gente percebe que eles são extremos, eles estão nas extremidades. E o 3 e o 5, eles ficam localizados na região central aqui, então eles são chamados de meios. Olhando com calma e nesse formato, a gente vai perceber que o produto dos meios, o produto dos extremos, é 15 vezes 1, que a gente representa também como se fala assim, multiplicação em cruz, né? Ou em x. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 1, 15. Se o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, então a gente diz que essa proporção é verdadeira. Gente, a forma de leitura de uma expressão como essa, na verdade uma equação, que é uma proporção, é a seguinte: 15 está para 3, assim como 5 está para 1. Veja que o assim como é o igual, né? E o está para são os sinais da divisão. Essa é uma forma importante da gente saber que é feita a leitura das proporções dessa maneira sempre. Bom, dando sequência à explicação, é importante a gente lembrar que o porquê do nome regra de 3. Como eu disse, a gente tem início dessa teoria nas proporções. E uma proporção, ela é feita de 4 elementos. Então, por exemplo, aqui vou montar uma proporção: 12 está para 3,
assim como o 8 está para x. Se a gente reparar nessa proporção em que aparece uma letra desconhecida, eu tenho 3 elementos conhecidos, o 12, o 3 e o 8. Então, por isso, regra de 3, porque conhecendo o 3, o quarto elemento a gente calcula, fazendo uso da propriedade fundamental das proporções. 12 vezes x é igual a 3 vezes 8. Não necessariamente nessa ordem. A gente fica então com 12 vezes x igual a 24, dividindo dos dois lados por 12, os dois lados da igualdade dividindo por 12 para manter a igualdade verdadeira. Ficamos com x igual a 2. Simplificando aqui também. Então, essa é a forma de resolução de uma regra de 3. Se ela estiver dada como uma proporção. Vamos agora para um problema. Uma equipe de 5 trabalhadores demora 2 dias para construir um muro de 8 metros de comprimento. Em quantos dias a mesma equipe construirá um muro de 12 metros? Então, a palavra-chave agora nessa resolução é grandeza. Grandeza é tudo o que se pode medir. Então, por exemplo, eu vou fazendo a leitura do problema e vou prestando atenção quais os elementos que a gente pode medir e vou anotando essa grandeza. Então, por exemplo, uma equipe de 5 trabalhadores. Então, eu consegui contar 5 trabalhadores, então eu fiz uma medição, uma contagem. Trabalhadores. Para a resolução de problemas de regra de 3 simples, a gente estrutura essa solução como uma tabela. Demora 2 dias. Isso é o tempo, foi contado o tempo, 2 dias. E o muro de 8 metros de comprimento. Então, é um comprimento do muro. Comprimento do muro. São as únicas 3 grandezas do problema. Uma equipe de 5 trabalhadores. Então, agora embaixo dos trabalhadores eu coloco o número relativo aos trabalhadores. Demora 2 dias. Veja que eu estou fazendo a leitura novamente do texto. Os problemas são importantes que a gente leia várias vezes. Faço uma primeira leitura para entender do que se trata. Depois eu vou lendo de novo para completar essa tabela. Tamanho do muro, 8 metros. Em quantos dias a mesma equipe construirá? A mesma equipe, então são 5 trabalhadores. Em quantos dias? Então eu vou atribuir uma letra x para o tempo, que é o tempo que eu quero calcular. Construirá um muro de 12 metros. Então eu tenho agora determinadas as 3 grandezas do problema e já estão com seus respectivos números colocados na tabela. Lembrando que a primeira linha corresponde a uma primeira situação
E a segunda linha é uma segunda situação. No caso nosso é a situação problema, que eu quero descobrir o tempo que esses 5 trabalhadores vão demorar para construir um muro de 12 metros. Muito comum nas regras de 3 é que a gente desconsidere aquelas grandezas em que não haja variação nos valores. Então aqui 5 trabalhadores e 5 trabalhadores, então eu não vou precisar trabalhar com a grandeza trabalhadores. A forma de resolução daqui para frente é bem simples. Basta a gente tomar um pequeno cuidado com relação às grandezas que a gente vai poder trabalhar aqui para fazer o cálculo final. Isso diz respeito à verificação se a grandeza é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, nesse exemplo, eu vou fazer vai haver uma característica que eu vou chamar a atenção agora, e a partir daí, no próximo exemplo, a gente verifica as diferenças que podem acontecer. Vamos verificar o seguinte. Eu estou olhando para o muro e estou vendo que antes era de 8 metros e agora aumentou. Então, eu vou colocar aqui embaixo assim, ó. Aumentou. Aumentou o muro, correto? Se a minha equipe é a mesma e o muro está aumentando de tamanho, eu vou analisar a lógica da coisa. Se antes eu demorava um tempo de 2 dias e o muro aumentou, será que o tempo vai aumentar ou diminuir? Vai aumentar, certo? Aumentará. É a lógica natural. Tem gente que representa com uma seta, por exemplo. Aumentou a seta para cima, aumentará a seta para cima também, porque de aumento a gente indica para cima. Quando esses aumentos ou diminuições estiverem correspondendo igualmente aqui, ó, se aumenta um, aumentará o outro, então a gente diz que as grandezas são diretamente proporcionais. Isso é muito importante. A determinação de grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Bom, no nosso caso, elas são diretamente proporcionais. Isso facilita bastante o problema. Vamos então para a resolução de fato. Eu vou fixar aqui a grandeza que eu tenho, a incógnita, e ela vai estar no primeiro membro. Então veja só como se apresenta a solução. 2 está para x, assim como a outra grandeza, como são diretamente proporcionais, a outra grandeza vai colocada nessa mesma ordem. O 8 em cima e o 12 embaixo. Está pronto para resolver o problema. Propriedade fundamental das proporções, multiplica em cruz. Então vou colocar aqui 8x igual a 2 vezes 12. Então posso simplificar dividindo dos dois lados por 4, por exemplo. Dividindo por 4 dos dois lados. Não, mais fácil. Os cálculos estão mais fáceis nesse. Então vamos lá. Mania de professor de querer simplificar tudo, mas tem hora que não precisa. 2 vezes 12 é 24.
e aqui é 8x. Então a gente vai obter a solução agora. Dividindo por 8 dos dois lados, eu tenho x igual a 3. Aqui simplificando dá 1, porque é divisão, e aqui simplificando dá 3. Então, solução do nosso problema, 3. 3 dias. Como é um problema, a gente coloca uma resposta. Resposta. Para um muro. Opa, vamos escrever em português. Um muro de 12 metros, a equipe levará 3 dias. Muito bem. Esse foi o nosso primeiro exemplo de regra de 3 simples. Vamos fazer agora um segundo exemplo. Bom, vamos lá então. Um carro viaja uma certa distância sem paradas e leva 8 horas para chegar a seu destino, com velocidade de 90 km por hora. Quanto tempo ele demoraria para fazer a mesma viagem se sua velocidade fosse de 130 km por hora? Vamos então estruturar o problema com as grandezas que a gente pode observar no problema. O carro viaja uma certa distância, nesse caso não deu a distância, então não importa, sem paradas, e leva 8 horas para chegar ao destino com velocidade de 90 km por hora. Então a gente tem a grandeza nesse caso, tempo. Temos a grandeza também, velocidade. Vamos colocar os números respectivos. O tempo inicial aqui é de 8 horas. Então temos 8 horas de tempo viajando a uma velocidade de 90 km por hora. Com quanto tempo ele demoraria para fazer a mesma viagem se sua velocidade fosse de 130 km por hora? Então vai aumentar bastante a velocidade nessa proposta aqui. Vou colocar aqui então a incógnita x para o tempo que eu quero calcular. Eu tenho então uma primeira situação e uma situação problema, que é a segunda situação. Legal, já dá para a gente partir para a resolução, porém, é importante que a gente analise essas duas grandezas, como a gente fez no outro problema. Vamos verificar o seguinte, a gente tinha 90 km por hora e a velocidade na segunda situação aumentou para 130, então vou colocar aqui, aumentou. Então a proposta agora é de 130 km por hora de velocidade. Pela lógica natural dos fatos aqui, se você viaja a uma velocidade que aumenta agora para 130, você acha que vai demorar mais tempo ou menos tempo para chegar? O tempo vai aumentar? Vai demorar mais? Ou você chega antes? É lógico que chega antes. Então vai acontecer o quê? O tempo diminuirá. Então, com relação às setas que a gente poderia usar como representação aqui, observe, a velocidade aumentou. Se você aumenta a velocidade numa viagem, o tempo diminui. Isso, nesse nosso problema, caracteriza duas grandezas
inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Então a gente tem que tomar uma medida, tem que tomar cuidado agora na montagem do problema. Quando elas forem diretamente proporcionais, a gente escreve os valores nessa ordem que estão aqui. Como eu fiz no outro problema, a gente fixa a variável para colocá-la no primeiro membro. Então eu coloco aqui 8 está para x, assim como, por elas serem inversamente proporcionais, a gente tem que proceder o seguinte: a gente vai inverter a ordem desses elementos, por serem grandezas inversamente proporcionais. Então a gente vai escrever aqui, vou até fazer em outra cor. O 130 subiu na razão e o 90 vai embaixo. Essa é a única diferença que acontece quando as grandezas são inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais. E como você vai perceber isso? Pela lógica das grandezas. Quando você está relacionando velocidade e tempo, se a velocidade aumenta, o tempo diminui. Se a velocidade diminui, o tempo aumenta. Então elas são naturalmente inversamente proporcionais. Vamos então para a solução do problema. Eu vou fazer 8 vezes 90 e vou fazer 130 vezes x. A ordem tanto faz. 130 vezes x é igual a 8 vezes 90. Se a gente divide por 10 nos dois membros da igualdade, a gente pode verificar que simplificam os zeros aqui, né? Então eu fico com a equação de 13x igual a 72. Dividindo os dois lados por 13, eu vou ficar com x igual a 72 trezeavos horas, que não faz sentido algum, porque a gente não tem noção do que é 72 trezeavos horas. Então a gente tem que fazer agora a divisão de 72 por 13 para saber exatamente quanto tempo é isso numa unidade mais adequada do que uma fração. Vamos lá começar essa divisão então. Vamos colocar aqui 5 no denominador, no quociente, desculpe. 5 vezes 13, 65. Subtrai, dá 7 de resto. Quando dá resto, a pergunta é, tem número para baixar? Não. Então, quando não tem número para baixar, você coloca a vírgula e o zero aqui. Bom, o número, mais uma vez, é o número 5. 5 vezes 13, 65. Fazemos a subtração, dá resto 5. Lembrando que toda vez que você já usou a vírgula, todo o resto ganha um zero. O número no quociente agora é o 13, que dá 39, ou 3, que dá 39, subtraindo, dá 11. Todo o resto ganha um zero. Vamos pôr um zero aqui. E o número agora é 8. 8 vezes 13 dá 104. 104 sobra resto 6. A conta vai continuar por mais um tempinho. Porém, para efeito de tempo, essas três casas aqui já são mais do que suficientes. Vamos começar a preencher aqui, ó. X igual 5 horas
Ué, mas agora aqui deu vírgula, né? Então o que a gente faz depois da vírgula? A forma padrão é 5 horas. Então eu tiro 5 horas, sobrou o quê? Sobrou 0,538 de hora. Isso a gente multiplica por 60 para transformar em minutos. 6 vezes 8, 48, vão 4. 18 com 4, 22, vão 2. 6 vezes 5, 30, 32. Eu vou ver o seguinte aqui, ó. Eu tenho um zero que eu não usei ainda. Então vou colocar ele aqui. E agora 1, 2, 3. Como são 3 casinhas aqui, a gente volta 3 casinhas para cá. Então ficou 3 horas, 5 horas, 32 minutos. E dá até para saber os segundos, porque se eu tirar o 32 daqui, o número que sobrou é 0,28, 280, né? 28 minutos. Se eu multiplicar isso por 60, mais uma vez, vai dar 6 vezes 8, 48. 8 vão 4. 2 vezes 6, 12. Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, só que ao vivo tem o telefone, né? Bom, continuando aqui a conta. 6 vezes 8, 48, vão 4. 2 vezes 6, 12, 16. Então aqui, 16 vai 1. 6 vezes 0, 0 e 1, 16. Então tem o 0 aqui e 2 casas que vamos pular, então dá 16 segundos. Então terminou esse nosso exemplo aqui. Veja que os 16 segundos aqui são praticamente desprezíveis, né? O que importa é que a gente conseguiu fazer um cálculo bem aproximado do que já era esperado, que fosse uma diminuição no tempo de viagem. Então vamos colocar a resposta aqui embaixo. Se viajasse a 130 km por hora, levaria 5 horas, 32 minutos e 16 segundos. Volto a falar, esse 16 segundos aqui é desprezível, né? O que importa é que a gente conseguiu fazer o cálculo bem feito. Bom, espero que tenha dado para entender esses dois casos. Esses dois casos eles tiveram uma abrangência bem legal com relação à questão das grandezas inversamente proporcionais. E volto a insistir, isso é lógico. Esse é o meu amigo Rocco, fazendo uma participação especial. E voltando então, a questão das grandezas diretamente proporcionais, que são também, pela lógica natural de cada problema, você vai perceber quando elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Bom, vou ficando por aqui. Hoje é sábado, feriado de Páscoa. Na verdade, feriado foi ontem, né? E espero poder ter colaborado com vocês aí com relação a esse problema das regras de 3 simples. E fico aí aguardando qualquer comentário, qualquer sugestão que alguém possa ter para me dar, para que eu possa melhorar esses vídeos ainda mais, facilitando ainda mais para vocês as resoluções dos problemas de regra de 3 simples. Grande abraço do professor Conrad, até a próxima.